A Baixada Santista sempre foi um dos locais mais cobiçados pelo crime organizado paulista. Além de ser uma região com alta densidade populacional, também se encontra ali o Porto de Santos, um dos maiores do mundo. Durante o crescimento do Comando de São Paulo, um homem acabou sendo o último obstáculo entre a organização e o tão cobiçado Porto. Hoje, vamos conhecer a história de Naldinho, o último homem de pé da velha guarda da Baixada Santista. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Aqui Joel Paviotti, canal Iconografia da História. Hoje a gente vai conhecer uma história bastante interessante que mexe com o Porto de Santos, com chefões do Porto de Santos, da região de Santos, da Baixada Santista de São Paulo, e como a briga entre eles e a organização criminosa que domina São Paulo, dos presídios dentro e fora de São Paulo, que é o Comando da Capital, conseguiu crescer lá naquela região, se estabelecendo como praticamente um cartel, beleza? É uma história um pouco complexa, ela vai ser grande esse vídeo, mas vocês vão ficar comigo aqui até o final, porque é interessantíssimo para quem gosta do tema, certo? Fernandão, roda a vinheta. Rapaziada, é o seguinte, a história de hoje vai contar a tensa trajetória de Ronaldo Duarte Bassotti de Freitas, tá? Também conhecido como Naldinho. Mas não é só sobre ele que nós vamos falar aqui. Hoje é um vídeo longo também sobre a consolidação do Comando de São Paulo como um dos maiores exportadores de substâncias legais do mundo atualmente. Como foi esse processo? Além da vida de Naldinho, vocês poderão entender neste vídeo uma teia de relações criminosas, delitos, desavenças e alianças que possibilitaram a ascensão do grupo criminoso ao topo desse comércio ilegal de substâncias. Nós aqui, pessoal da Iconografia da História, já falamos muito sobre o primeiro comando e como o primeiro comando tomou as regiões fronteiriças de entrada de pó no Brasil, como a região do Paraguai e tal. Mas sempre nós esquecemos de falar como tomaram a região de saída, ou seja, a região da Baixada Santista. Então a gente sempre está falando do que aconteceu lá em Capitambado e Pedro Juan Cabaleiro, mas a gente nunca falou bem pouco de como que o comando conquistou com muito sangue a Baixada Santista, que é onde, segundo a Receita Federal e a Polícia Federal, sai essas substâncias. E aí a gente vai conseguir entender boa parte disso através da vida do fora da lei que nós vamos abordar hoje. Mas primeiro, antes de falar do Naldinho, a gente tem que entender o contexto. O Fernandão, joga para mim o mapa da Baixada Santista aí, por favor. Galera, a região metropolitana da Baixada Santista é uma faixa que fica no litoral sul de São Paulo ali, né? E ali temos várias cidades como Bertioga, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Peruíbe, Praia Grande, Santos, entre outros municípios. Acredita-se que hoje essa região tenha passado do número de 2 milhões de pessoas, inflando, e assim, não é só 2 milhões de pessoas, a gente tá falando de habitantes de lá, mas é sempre inflado quando existe o turismo, que nessa região é muito forte, tá? Antigamente esse turismo só acontecia mais na temporada, hoje é o ano inteiro. A região chega a ficar com 5 milhões de pessoas em feriados prolongados. É muita gente, é muito dinheiro, é muito consumo. Agora, vamos para Santos, a principal cidade da Baixada Santista. Santos é uma cidade grande, bem desenvolvida e que tem como uma das principais atividades o transporte portuário no famoso Porto de Santos. O transporte portuário de Santos não é uma coisa nova. Ele é existente há muitos e muitos anos, em vários séculos, tá? Aí acabou se tornando um negócio gigantesco. Para vocês terem uma noção, em número de importação e exportação, o Porto de Santos é o segundo maior da América Latina, perdendo apenas para um outro grande porto que fica grudado no canal do Panamá, que basicamente alimenta a importação e exportação de quase toda a América Central ali. Então, para você ver o tamanho e a magnitude do Porto de Santos. Agora, em 2024, a Receita Federal fez um balanço anual de 2023 e simplesmente 48% do pó apreendido no Brasil estava dentro do Porto de Santos, em operações que poderiam envolver a organização criminosa que estamos falando aqui. Sem brincadeira, pessoal, exportar pó gera um lucro bilionário. Para vocês terem uma noção, entre 2019 e 2023, a polícia e a Receita Federal apreenderam 87,7 toneladas de pó. O relatório da ONU sobre o comércio de substâncias ilegais no mundo afirma que provavelmente a polícia só consiga no mundo prender 10% das cargas de pó. Então, provavelmente foram exportados por Santos 900 toneladas de pó em 4 anos. É um lucro
bilionário. Dá para comprar carro, casa, fazenda, gente, dá para eleger político, mandar resgatar preso, adquirir mansões e manter os chefes dessa organização fora do radar do sistema de justiça por anos e anos a fio. Mas esse empreendimento nem sempre funcionou dessa forma. Até o início dos anos 2000, meados dos primeiros anos 2010 ali, a exportação de entorpecentes era num sistema muito mais artesanal e não de uma forma tão industrial e com uma logística tão sofisticada como é hoje quando o comando tomou conta. Agora, vamos ver um pouquinho da história do comando e um momento histórico importante para nós entendermos todo esse processo de tomada da Baixada Santista por membros dessa organização. Seguinte, eu particularmente, Joel, divido a história do 1P2C, né, que é a organização criminosa aqui de São Paulo, em 3 partes, tá? Em 3 fases diferentes. Primeiro, a criação, segundo, a expansão e terceiro, o estabelecimento. Em 1993, a organização nasce e passa mais ou menos uma década se expandindo pelo sistema, até organizar grandes rebeliões e mostrar para o governo e para o Estado que ela era muito grande dentro dos presídios e que ela tinha um poder imenso. Até então, os principais chefes e fundadores do grupo, 2002 por aí, eram César Augusto Roriz, conhecido como Cezinha, e José Márcio dos Santos Felício, conhecido como G. Leão, até que Marco Williams Erbas Camacho se junta com inúmeros presos poderosos do sistema e acaba destituindo esses dois e expulsando eles da organização. A destituição e revolta ocorreram porque tanto Cezinha quanto G. Leão estavam abusando do poder e eles teriam ordenado a execução da ex-esposa de Marcola, a Ana Maria Olivato. A gente já contou essa história aqui em vários outros vídeos e eu vou pedir para deixar pelo menos um deles no card para vocês entenderem depois que vocês terminarem esse. O fato é que G. Leão e Cezinha, nessa época, em 2002, por aí, foram destituídos e isso marcou uma nova fase na história da organização. A cúpula de sintonia final, que é quem toma as decisões principais dos rumos que a organização vai tomar, se alterou e novos nomes entraram como Roberto Soriano, famoso Tiriça, Wanderson de Paula Lima, o Andinho, e esse aqui que é talvez o mais importante de citar nessa empreitada de tomar a Baixada Santista, que é o Rogério Jeremias de Simone, o famoso GG do Mangue. Não que eles entraram nessa época para a organização, mas eles entraram para a sintonia nessa época e para a chefia nessa época. Após essa troca histórica, a organização monta o que chamamos de Sintonia do Progresso, e isso vai mudar totalmente a história da organização. Essa Sintonia do Progresso era a área da organização que ficava responsável pelo comércio nacional e internacional de entorpecentes. E é um pouco antes de montar essa sintonia que a organização vai entrar em choque com um membro importante que praticamente controlava esse comércio de exportação e de vendas na Baixada Santista. Isso lá por 2005, 2006. Esse fora da lei era o Sandro Henrique da Silva Santos, conhecido como Gulu. Nós não encontramos foto do Gulu e é uma pena, pois é um personagem bastante importante. Gente, o que eu joguei na internet, no Google, em todos os lugares para pesquisar foto do Gulu, eu não achei de verdade. Então a gente vai ficar devendo isso para vocês, mas o Gulu é muito importante entender aqui. O Gulu, pessoal, tinha um poder muito grande sobre o crime na Baixada Santista, principalmente em Santos, Guarujá e São Vicente. Na época, a organização já tinha começado a tomar bocas na região e o Gulu já tinha cedido algumas bocas para os caras. Agora, entrando na bibliografia mais profunda, que a gente já falou do Gulu, vamos para o livro da Fátima Souza, que acompanhou o início da organização. No livro de Fátima, ela fala que um dos chefes da organização, na rua, chamado Robson da Lima Ferreira, sequestrou e tirou a vida de um parceiro do Gulu. Lembre-se, pessoal, para vocês não complicarem esse rolar, estamos falando do movimento de expansionismo da organização criminosa e do estabelecimento que fez com que os caras conseguissem tomar a Baixada Santista para fazer exportação de entorpecentes, que mudou totalmente a história do comando, beleza? Então esse Robson tirou a vida de um parceiro do Gulu. Outras fontes dizem que na verdade o Gulu estava pegando pó, que era do comando, mandando misturar e levando para as biqueiras para vender. O que ele fazia a mais com batismo, ele embolsava. Como o Gulu fornecia para as biqueiras que já eram da organização, ele foi considerado alguém que passou a perna no grupo. Mas a gente não sabe muito bem disso, porque na verdade a organização começou a ver que o Gulu talvez não tivesse a ambição que os caras tinham, entendeu? Porque os caras estavam na disposição de tomar uma parte do Paraguai e uma parte da Baixada Santista para fazer importação e exportação dos entorpecentes. Bom, o Gulu então foi considerado como inimigo e entrou numa treta nervosa com o grupo. E em poucos dias, pelo menos
8 pessoas foram executadas nesse conflito interno entre 2004 e 2005. E a briga continuou até a execução do Gulu. É interessante porque isso está no livro da Fátima Souza, e a Fátima Souza foi muito injustiçada, cara, porque ela pega o início da organização criminosa e ela consegue lançar o livro só bem depois. Muita gente não dá moral pro livro dela, mas a gente aqui dá, e eu acho um desrespeito, porque é um baita num documento, tá? Bom, quem sobrou vivo e com poder na Baixada Santista foi o Ronaldo Duarte Barsotti de Freitas, o Naldinho. E agora entramos na vida dele. Então só para ver se a gente conseguiu entender porque a explicação é complexa mesmo. O Gulu, ele foi um cara bastante importante dentro da organização. Alguns dizem que ele chegou a ser o número 2, número 3. Se é que pode dizer disso, de hierarquia. No comando falar sobre hierarquia, né? E ele se colocou contra, na verdade, essa expansão da organização para a Baixada Santista, onde ele dominava e certamente ele iria tomar prejuízo caso os caras pegassem todas as biqueiras ali, todos os pontos de exportação. E na verdade isso acabou fazendo com que o Gulu fosse atropelado. Mas o Gulu era o grande cara forte antes dessa expansão. E aí, a hora que o Gulu é executado, quem sobra ali é o parceiro dele, o Naldinho, que foi o cara que se colocou frontalmente contra essa expansão da organização. E para falar sobre a vida do Naldinho, nós vamos usar um raro livro que chama Naldinho, a História Sem Fim. Tá? Uma História Sem Fim, de Eduardo Veloso Fuccia. Eu não sei se é Fuccia ou Fúcia, tá? Mas me corrijam aí se vocês tiverem no comentário, se ele tiver por aí. A gente indica muito o livro, mas é bem difícil de achar, viu, galera? Segundo Eduardo Veloso, Ronaldo, o Naldinho, nasceu em Santos e era filho de um grande jogador de futebol dos anos 70, o Pitico. Pitico chegou a jogar bola com o Pelé. Guarda essa informação que o Pitico jogou com o Pelé, o pai do Naldinho, que mais tarde vai ser importante aqui no nosso canal, para vocês entenderem, no nosso vídeo, para vocês entenderem algumas coisas. Bom, Naldinho cresceu em Santos e em determinado momento da vida, segundo a justiça, ele se enveredou pro mundo do crime, tomando conta de biqueiras na região da rua Luiz Gama, no bairro do Macuco, uma famosa rua numa conhecida região da cidade. Ali, Naldinho começou a crescer no mundo do crime e avançou para o comércio ilegal de substâncias dentro e fora da cidade. Acredita-se que Naldinho fazia até exportação de modo mais artesanal, tá? Amarrando pó atrás dos navios, mas não era tanta coisa. Porém, galera, o que mais destacava e fazia o Naldinho ganhar dinheiro era sua influência e contato com os cariocas. Segundo a reportagem do Eduardo Veloso, o Naldinho fornecia pó para comunidades do Turano e da Rocinha, no Rio de Janeiro. Naldinho era conhecido e chegou a ser amigo de um dos chefes do Ser Vermelho do Rio de Janeiro, o famoso Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, conhecido por ter tirado a vida do jornalista de Lopes. Sabiam disso? Então, estava no livro. Naldinho, então, acabou virando, em determinada época, o último obstáculo para a tomada de poder do comando de São Paulo ali na Baixada, principalmente após a execução do Gulu, pois, sem o amigo e parceiro, o poder de manter o comércio de tóxicos independente ali na Baixada ficou nas mãos do Naldinho. Quis o destino que Naldinho brigasse praticamente sozinho contra uma estrutura poderosa que nascia no comando. E em 2006 e 2007 foi uma treta absurda entre os caras. Era cara sequestrando gente, invadindo boca rival. Naldinho começou inclusive a andar armado com seguranças. Ele tinha uma boa circulação inclusive pela alta sociedade santista. Quando o Denark começou a investigá-lo, essa galera desapareceu, abandonou o Naldinho à própria sorte, como diz no livro aqui. Um dos poucos que ficaram com o Naldinho foi o Edson Choube Nascimento, o jogador Edinho, filho do Pelé. Lembra que eu dei a informação para vocês que o Pelé e o pai do Naldinho jogaram juntos? Então, os dois, o Naldinho e o Edinho, se conheciam desde a infância. Em 2005, a Polícia Civil de São Paulo estourou a Operação Indra. A operação era uma resposta da Polícia de São Paulo à CPI que estava ocorrendo para investigar o comércio ilegal de substâncias e armas. Nesta operação, quase 60 pessoas foram enfiadas no chilindró. Entre essas pessoas, haviam pedidos de prisão para o Naldinho e para o Edinho. Isso, o filho de Pelé foi preso e acusado de lavagem de dinheiro e posteriormente condenado. Veja, pessoal, esse trecho de um boletim informativo da Câmara dos Deputados que nós conseguimos na época da CPI, que fala sobre a prisão tanto do Edinho quanto do Naldinho. O delegado do Departamento de Investigações, DENARC, Alexandre Gargano Cavaleiro, detalhou na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito vigente a operação policial que prendeu o comerciante ilegal de substâncias Ronaldo Duarte Barsotti de Freitas, o Naldinho, e filho do Pelé, Edson Choube Nascimento, o Edinho. Cavaleiro disse que Naldinho tem fortes ligações com a organização criminosa Ser Vermelho, Rio de Janeiro, e, no momento da prisão, estava acertando a entrega de 100 kg de pó por semana
para diversos morros cariocas. Os dois foram encarcerados, galera, e Naldinho, para ser protegido, foi enviado para presídios que o comando não tinha poder. Após a prisão, foram pichados nos muros das biqueiras de Naldinho, que Naldinho comandava, xingamentos chamando ele de Coisa. Coisa é o nome dado a quem era traidor da organização e era expulso por ela. Em alguns meses, os dois foram soltos para esperar o julgamento do processo em liberdade. Mas Naldinho continuou em sua empreitada de tentar conter a organização, de entrar com tudo para dentro de Santos e tomar o poder, monopolizando o comércio. Inclusive, galera, ao longo dos anos, Naldinho foi virando uma lenda no crime em Santos. Até MCs fizeram músicas falando sobre ele e o poder que ele tinha lá na Baixada Santista. Para vocês terem uma noção, galera, o quanto Naldinho era odiado pelo comando de São Paulo, a hora que ele foi preso pelo DNARC, ele foi enviado para o Centro de Detenção Provisória da Praia Grande, ali na Baixada Santista mesmo, tá? Temporariamente uns dias. Quando Naldinho e um outro comparsa foram colocados em uma das celas, os presos começaram a gritar e bater nas grades. A direção do presídio teve que tirar Naldinho rápido e enviá-lo para Taubaté, no Piranhão, coincidentemente onde o grupo inimigo nasceu há anos atrás. Os presos da Praia Grande achavam que Naldinho ainda estava no CDP, Centro de Detenção Provisória da Praia Grande, e durante a noite viraram a cadeia. Ou seja, entraram em rebelião, fizeram reféns, mas não acharam o Naldinho. Isso aconteceu porque a notícia de que Naldinho estava decretado tinha corrido o mundo do crime e todo o sistema penitenciário. E quem conseguisse pegar o cara ganharia respeito e reputação, crescendo até de cargo, de repente, no comando. Inclusive, Naldinho já se preocupava com lavagem de dinheiro. Naquela época, segundo o DNARC, ele fazia esse trabalho de lavagem principalmente com lojas de automóveis. Em seu sítio, na cidade de Ribeirão Pires, foram encontrados departamentos subterrâneos com prensas para a produção de tabletes dessas substâncias ilegais. E a casa de Naldinho estava caindo pelos dois lados, pelo lado da lei e pelo lado do crime. Ele acabou ficando encurralado. Era o DNARC do lado na Operação Ida e do outro lado a organização criminosa que estava caçando ele. Em determinado momento, Naldinho foi até ouvido na CPI que estava a todo vapor. Ele foi questionado sobre o patrimônio de 4 milhões de reais que ele tinha feito em poucos anos. E o Naldinho disse, liso como ele era, que era resultado de 150 carros vendidos por mês e que os vendedores deles eram muito bons. Ele se fez de vítima e acabou sendo dispensado pela CPI. Os deputados estavam investigando se o Naldinho tinha alguma relação não só com o comércio de entorpecentes, mas com o comércio de armas, tá? Uma vez solto novamente na rua, Naldinho passou a viver escondido e a montar uma rede de proteção para evitar perder a vida na mão do grupo que era rival. Ele foi solto porque ele estava, enfim, esperando o julgamento e liberdade. No final de dezembro de 2008, Naldinho buscou os 3 filhos para almoçar em um sítio na cidade de Juquiá. Após esse final de semana, depois e o almoço, que ele foi na casa da mãe antes de ir lá para Juquiá, ele não foi mais visto subindo ou descendo a serra. Naldinho simplesmente desapareceu do mapa. O DNARC passou a procurá-lo e a família também. A mãe de Naldinho foi dar a notícia do desaparecimento deles apenas no dia 1 de janeiro de 2009, mas ninguém o achou mais. E aí começa o mistério que cerca Santos e quem conhecia o Naldinho. Muita gente jura de pé juntos que o Naldinho está vivo, mas que mudou de aparência. Outros dizem que na verdade ele foi executado por algum inimigo e sumiram com o corpo dele. Até o momento, ele é considerado desaparecido. Só que uma coisa é bem clara e historicamente comprovada. O comando da capital passou a crescer muito mais em Santos e dominar o local após o Naldinho ter saído de cena. A sintonia do progresso avançou muito e mudou a organização de patamar. Com o Porto de Santos nas mãos, outro banho de sangue vai tomar conta da organização criminosa. Mas isso é assunto para outro momento. Vocês conheciam a história do Naldinho, galera? Foi um cara que a gente conseguiu resgatar a história e trazer aqui para vocês. Eu espero que a gente tenha contado da melhor forma possível. Apesar de complexa a história, vocês podem voltar nas partes que vocês acharem que ficou mais difícil de compreender. Mas enfim, a história é essa. O comando para expandir lá em Santos precisou tirar a vida de vários caras e o Naldinho foi o último obstáculo nessa empreitada. Beleza, galera? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês. Pra gente poder falar sobre foras da lei aqui nessa plataforma,
plataforma, a gente sofre muitas vezes com restrição de monetização. E para ajudar a gente a pagar as contas, pelo menos do vídeo que a gente fez para vocês, a gente tem o Apoia-se. A galera do Apoia-se nos ajuda bastante. E é por causa deles que a gente ainda continua produzindo os conteúdos aqui, por incrível que pareça. Por mais que tenha muitas visualizações, muitas vezes essas restrições em um vídeo muito grande acaba não dando nada, assim, acaba não rendendo nada pra gente nem pagar a edição. Tá? Então a partir de R$2 vocês fazem uma assinatura com a gente, contribuem e aí vocês já têm materiais e conteúdos específicos e exclusivos para vocês. Beleza? Tem plano de 2, tem plano de 10, tem plano de 50 lá. É o que couber no seu bolso e se couber, os nossos conteúdos continuam garantidos para vocês gratuitamente aqui. Beleza? E se possível faz um Pix também que nós estamos juntos. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fui, valeu, até uma próxima.